Meu nome é Valdemar Araújo, tenho 58 anos, e o que vou contar mudou minha vida para sempre. No dia do meu aniversário, cercado de família e amigos, recebi uma mensagem que me gelou o sangue. Estava prestes a cortar o bolo quando meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Não coma o bolo, jogue fora e saia daí agora. Minha primeira reação foi pensar que era trote. Mas algo no tom desesperado daquela mensagem me fez hesitar. Olhei ao redor e percebi que todos os convidados me observavam de forma estranha, como se esperassem algo. Foi quando notei que meus próprios filhos evitavam meu olhar. Marcelo e Rafael, que organizaram a festa, pareciam nervosos demais para uma simples comemoração. Decidi fingir que ia cortar o bolo, mas discretamente o empurrei para longe. A reação dos meus filhos foi imediata. Um olhar de pânico que confirmou minhas piores suspeitas. Naquela noite descobri uma conspiração que envolveria herança milionária, veneno e a traição das duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Uma história que provará que família nem sempre significa segurança. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Valdemar Araújo, e durante 40 anos construí um pequeno império no ramo de materiais de construção em Ribeirão Preto, São Paulo. Comecei com uma única loja herdada do meu pai, e com muito trabalho e dedicação, transformei o negócio numa rede com 12 lojas espalhadas pela região. Não era milionário, mas tinha uma vida confortável que me permitia sustentar minha família com dignidade. Perdi minha esposa Lucia há 5 anos. Um câncer agressivo que a levou em apenas 6 meses, deixando um vazio enorme na minha vida e na dos nossos 2 filhos, Marcelo e Rafael. Lucia sempre foi o coração da nossa família, aquela que mantinha todos unidos e felizes. Depois da morte dela, senti que os meninos se afastaram um pouco de mim, mas achei que fosse apenas o processo natural do luto. Marcelo, de 32 anos, sempre foi o mais ambicioso dos dois. Formado em administração, trabalha comigo na empresa há 10 anos e sempre demonstrou interesse em expandir os negócios. É casado com Fernanda há 5 anos, uma mulher bonita e inteligente, mas que sempre me pareceu mais interessada no nosso patrimônio do que na felicidade do marido. Eles ainda não têm filhos, alegando que querem se estabelecer melhor financeiramente primeiro. Rafael, 2 anos mais novo, seguiu carreira diferente. É advogado e tem seu próprio escritório especializado em direito empresarial. Sempre foi mais reservado que o irmão, mas ultimamente notei uma mudança em seu comportamento. Tornou-se mais solícito, mais presente, sempre perguntando sobre minha saúde e meus planos para o futuro da empresa. Na época, interpretei isso como maturidade, como filho se preocupando com o pai que envelhece. A empresa valia aproximadamente 8 milhões de reais, incluindo as propriedades onde funcionavam as lojas, o estoque e a clientela estabelecida. Além disso, tinha uma casa no centro da cidade avaliada em 1.200.000 reais, um sítio em Cravinhos que valia 600 mil, e investimentos diversos que somavam mais 2 milhões. No total, meu patrimônio chegava perto de 12 milhões de reais, uma quantia considerável para qualquer um. Nos meses que antecederam meu aniversário de 58 anos, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, mas na época não dei a devida atenção. Marcelo passou a questionar mais minhas decisões na empresa, sugerindo que eu deveria desacelerar e deixar mais responsabilidades para ele. Dizia que eu trabalhava demais para minha idade e que merecia aproveitar a vida. Rafael, por sua vez, começou a falar sobre planejamento sucessório. Trouxe documentos e propostas sobre como organizar melhor minha herança, alegando vantagens fiscais. Insistia que precisávamos conversar sobre testamento, sobre como dividir os bens de forma mais eficiente. Quando eu dizia que ainda tinha muitos anos pela frente, ele ria e concordava, mas sempre voltava ao assunto nas semanas seguintes. Fernanda, minha nora, tornou-se estranhamente atenciosa. Começou a aparecer em casa sem avisar, sempre trazendo comida ou se oferecendo para fazer faxina. Dizia que eu não devia morar sozinho,
que era perigoso para um homem da minha idade. Chegou a sugerir que eu contratasse uma cuidadora, só para ter alguém por perto durante o dia. O que mais me chamou a atenção foi a insistência dos 2 filhos para que eu fizesse exames médicos completos. Diziam que homens da minha idade deveriam se cuidar melhor, que problemas cardíacos podem aparecer do nada. Chegaram até a marcar consulta com um cardiologista sem me avisar, alegando que queriam me dar esse presente de aniversário antecipado. Durante essas consultas, sempre um dos 2 me acompanhava. Faziam perguntas específicas sobre minha saúde ao médico. Questionavam sobre medicamentos que eu poderia precisar tomar. Na época, achei que era preocupação genuína de filhos que haviam perdido a mãe cedo e temiam perder o pai também. Houve também mudanças sutis no escritório. Marcelo começou a centralizar mais decisões, assumindo reuniões importantes que antes eu conduzia. Quando questionei, ele disse que estava apenas tentando me dar mais liberdade para me concentrar na estratégia geral da empresa. Rafael passou a frequentar mais o escritório, oferecendo consultoria jurídica gratuita para manter os negócios da família em ordem. A ideia de fazer uma grande festa de aniversário partiu dos próprios filhos. Normalmente, eu preferia comemorações simples, especialmente depois da morte da Lucia. Mas Marcelo e Rafael insistiram que 58 anos era uma idade importante e que eu merecia uma celebração especial. Disseram que seria uma oportunidade de reunir amigos e parentes que não via há muito tempo. A festa foi marcada para um sábado à noite na minha própria casa. Marcelo e Fernanda se encarregaram de todos os preparativos: decoração, comida, bebida e principalmente o bolo. Fernanda fez questão de encomendar o bolo numa confeitaria específica, dizendo que conhecia o dono e que ele faria algo especial para a ocasião. Quando ofereci para pagar, ela recusou categoricamente, dizendo que era o presente deles para mim. Rafael cuidou da lista de convidados e dos convites. Sugeriu que chamássemos apenas pessoas mais próximas, cerca de 20 pessoas no total. Incluiu alguns colegas de trabalho, vizinhos antigos, 2 primos que moravam em Sertãozinho e alguns amigos de longa data. Quando perguntei sobre alguns conhecidos que gostaria de convidar, ele disse que a casa não comportaria muita gente e que era melhor manter algo mais íntimo. Nas semanas que antecederam a festa, meus filhos se mostraram ainda mais solícitos. Marcelo passou a almoçar comigo quase todos os dias, sempre perguntando como eu estava me sentindo, se não estava cansado demais. Rafael aparecia em casa pelo menos 3 vezes por semana, sempre com alguma desculpa. Trouxe documentos para eu assinar, queria discutir algum investimento ou simplesmente dar um oi no pai. Uma coisa que me incomodou foi a insistência deles para que eu não fizesse esforço algum no dia da festa. Disseram que queriam que eu apenas aproveitasse, que eles cuidariam de tudo. Quando ofereci ajuda com qualquer coisa, eram categóricos. Pai, é seu aniversário. Você não vai trabalhar. Chegaram ao ponto de me pedir para não entrar na cozinha durante os preparativos. Fernanda chegou cedo no sábado para organizar tudo. Trouxe as próprias panelas e utensílios, dizendo que assim não sujaria meus pertences. Preparou uma mesa farta com salgadinhos, sanduíches e petiscos variados. O bolo chegou no final da tarde, numa caixa grande e elegante. Era um bolo de chocolate com cobertura branca, meu sabor favorito, decorado com Parabéns Valdemar, em letras azuis. Os convidados começaram a chegar por volta das 19 horas. A primeira a aparecer foi minha prima Conceição, de Sertãozinho, acompanhada do marido dela, João. Ela me abraçou com carinho genuíno e comentou como eu estava com boa aparência. João, sempre bem-humorado, brincou sobre minha juventude e disse que eu não parecia ter 58 anos. Logo depois chegaram os vizinhos, Dona Marina, que morava na casa ao lado há mais de 15 anos, e seu Osvaldo, aposentado da Companhia Energética de São Paulo. Ambos eram pessoas simples e honestas, que sempre mantiveram boa relação comigo e com a falecida Lucia. Dona Marina trouxe uma torta de limão caseira, dizendo que sabia que eu gostava das sobremesas dela. Apareceram também alguns colegas do ramo de materiais de construção. Joaquim,
que tinha uma loja concorrente, mas mantinha relação amigável comigo, e Carlos, representante de uma grande fábrica de cimento com quem fazia negócios há mais de 10 anos. Ambos comentaram sobre o mercado, perguntaram sobre novos projetos e elogiaram o crescimento da minha empresa. Meus filhos circulavam pela casa como perfeitos anfitriões. Marcelo servia drinks e conversava animadamente com os convidados sobre negócios e investimentos. Rafael, sempre mais formal, cuidava para que todos se sentissem à vontade, perguntando se precisavam de alguma coisa. Fernanda comandava a cozinha com eficiência, garantindo que os petiscos não faltassem e que todos estivessem bem servidos. O ambiente estava descontraído e alegre. Conversávamos sobre os velhos tempos, sobre como a cidade havia crescido nos últimos anos, sobre planos para o futuro. Joaquim contou algumas piadas que fizeram todos rirem, e Dona Marina relembrou histórias engraçadas dos tempos em que a Lucia ainda estava viva. Por volta das 20 horas, Fernanda anunciou que era hora de cantar parabéns. O bolo foi colocado no centro da mesa da sala de jantar, cercado por velas que iluminavam toda a decoração. Era realmente um bolo bonito, bem maior do que necessário para aquele número de pessoas, mas imponente e elegante. Todos se reuniram ao redor da mesa. Marcelo pegou uma máquina fotográfica e começou a tirar fotos, dizendo que queria registrar o momento. Rafael se posicionou ao meu lado direito, enquanto Fernanda ficou do lado esquerdo. Os demais convidados formaram um semicírculo atrás de nós. Exatamente quando Fernanda estava acendendo as velas do bolo, meu celular vibrou no bolso. Inicialmente ignorei, achando que poderia aguardar até depois da cerimônia do parabéns. Mas o aparelho vibrou novamente, desta vez com insistência, como se fossem várias mensagens chegando em sequência. Pai, vamos cantar logo antes que a vela derreta, disse Marcelo, com um sorriso que na época me pareceu natural, mas que depois percebi ter algo forçado. Rafael assentiu e começou a puxar o parabéns para você, com todos acompanhando em coro. Durante a música, o celular continuou vibrando. A insistência me incomodou tanto que resolvi dar uma olhada rápida, pensando que pudesse ser alguma emergência no trabalho ou algum parente que não conseguira comparecer à festa. Discretamente, retirei o aparelho do bolso e olhei a tela. Havia 3 mensagens de um número desconhecido, recebidas nos últimos 2 minutos. Não coma o bolo, jogue fora e saia daí agora. Sua vida está em perigo. Senti meu sangue gelar. Por um momento achei que fosse algum tipo de trote de mau gosto ou spam que chegara no pior momento possível. Mas algo no tom urgente daquelas palavras me fez hesitar. Levantei os olhos e observei os rostos ao meu redor. Foi então que notei algo estranho. Enquanto todos cantavam animadamente, meus filhos me observavam com uma intensidade diferente. Não era o olhar carinhoso de filhos celebrando o aniversário do pai. Era algo mais expectante, como se estivessem aguardando ansiosamente o próximo passo. Fernanda segurava a faca do bolo com as 2 mãos, estendendo-a para mim com um sorriso que agora me parecia exagerado. Vai, tio, corta o bolo para a gente provar essa delícia, disse com uma doçura que soou artificial. Marcelo continuava fotografando, mas percebi que as fotos eram muitas e muito próximas, como se quisesse documentar cada detalhe do momento. Rafael, ao meu lado, tinha a mão apoiada no meu ombro, mas a pressão dos dedos estava mais firme que o normal. Peguei a faca, mas antes de cortar o bolo, olhei novamente para o celular. Uma 4ª mensagem havia chegado. Confie em mim, finja que vai comer, mas não coma. Decidi seguir o conselho da mensagem misteriosa, pelo menos até entender melhor o que estava acontecendo. Com a faca na mão, cortei uma fatia generosa do bolo e a coloquei num prato. O chocolate parecia normal. O cheiro era apetitoso, mas algo na minha mente gritava para ter cuidado. Experimenta aí, pai, que eu quero ver se ficou gostoso, disse Marcelo, aproximando a câmera ainda mais. A insistência dele me pareceu estranha. Normalmente ele não se preocupava tanto com essas coisas. Tio, prova primeiro você que é o aniversariante, completou Fernanda, cortando fatias para os outros convidados.
Notei que ela servia todo mundo, mas curiosamente não pegou uma fatia para si mesma. Levei o garfo à boca, mas no último segundo fingi que havia esquecido algo. Ah, espera aí, gente. Antes de comer, quero fazer um brinde e agradecer a presença de todos vocês. Coloquei o prato na mesa e pedi para Marcelo servir champanhe para todo mundo. Durante os minutos seguintes, observei discretamente o comportamento dos meus filhos. Rafael parecia ansioso, olhando constantemente para o meu prato intocado. Marcelo continuava tirando fotos, mas agora prestava mais atenção no bolo do que nos convidados. Fernanda circulava pela festa oferecendo fatias para todos, mas sempre voltava o olhar para mim, verificando se eu havia comido. Os outros convidados comiam o bolo normalmente, elogiando o sabor e a qualidade da confeitaria. Dona Marina comentou que estava delicioso e perguntou onde Fernanda havia encomendado. Joaquim pediu até uma segunda fatia, brincando que não resistia a um bom doce. Aproveitei um momento em que meus filhos estavam distraídos para enviar uma mensagem para o número desconhecido. Quem é você? Como sabe que estou em perigo? A resposta veio rapidamente. Não posso explicar agora. Vá ao banheiro em 5 minutos. Deixe o celular no viva voz e coloque no bolso. Eu explico tudo. Meu coração disparou. Quem quer que fosse essa pessoa, sabia exatamente onde eu estava e o que estava acontecendo. Isso significava que alguém estava me observando, ou que tinha informações privilegiadas sobre a festa. Continuei fingindo normalidade, conversando com os convidados e agradecendo os parabéns. Mas internamente, minha mente trabalhava em velocidade máxima, tentando entender a situação. Se realmente havia algum perigo, quem poderia estar por trás disso? E por que meus próprios filhos pareciam tão interessados em me ver comer aquele bolo? Exatos 5 minutos depois, me desculpei com os convidados e fui ao banheiro do corredor. Tranquei a porta. Liguei para o número desconhecido e coloquei o celular no viva voz, escondendo-o no bolso da camisa conforme instruído. Senhor Valdemar? A voz era feminina, jovem, e falava em tom baixo e urgente. Sim, quem é você? Como sabe o meu nome? Meu nome é Amanda, sou funcionária da confeitaria Doce Sabor, onde seu filho encomendou o bolo. Senhor, o que vou contar vai chocar muito, mas sua vida está realmente em perigo. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na privada para não correr o risco de desmaiar. Ontem à tarde, quando estava saindo do trabalho, esqueci minha carteira no balcão da confeitaria. Voltei para pegar e ouvi uma conversa entre seu filho Marcelo e outro homem, que depois descobri ser seu outro filho, Rafael. O que você ouviu? Eles estavam conversando com o dono da confeitaria, seu Miguel. Marcelo entregou um vidrinho pequeno para ele e disse: mistura isso na massa do bolo. Tem que ser bem misturado para não deixar gosto estranho. Seu Miguel perguntou o que era e Rafael respondeu: é um remédio para a pressão que nosso pai esquece de tomar. Queremos dar uma surpresa, fazer ele tomar o medicamento sem perceber. Meu mundo começou a desabar. Você tem certeza disso? Absoluta, senhor. Mas a história não para aí. Depois que seu Miguel saiu para preparar o bolo, ouvi Marcelo falar para Rafael: se der certo como o médico disse, em algumas horas estará tudo resolvido. A empresa vai ser nossa, e ninguém vai suspeitar de nada, porque ele tem histórico de problemas cardíacos na família. Precisei me apoiar na parede para não cair. Meus próprios filhos estavam tentando me envenenar. Amanda, você tem certeza de que ouviu isso corretamente? Senhor, eu trabalhei 3 anos como auxiliar de enfermagem antes de trabalhar na confeitaria. Sei reconhecer quando alguém está falando de envenenamento. O que eles colocaram no bolo não era remédio para a pressão. Era algo para fazer parecer ataque cardíaco. Por que você está me contando isso? Por que não foi direto à polícia? Porque não tenho provas concretas, senhor. É minha palavra contra a deles. Além disso, sei, Miguel, o dono da confeitaria vai negar tudo. Eles provavelmente pagaram bem para ele colaborar. Amanda, preciso de mais detalhes. Você consegue me dar alguma prova do que está dizendo? Guardei o número da placa do carro deles quando saíram da confeitaria. É um Corolla prata, placa BRA 2G47. Também fotografei o vidrinho que sobrou no lixo
Depois que seu Miguel terminou de preparar o bolo, a placa era realmente do carro do Marcelo. Minha suspeita se transformou em certeza. O que você acha que devo fazer agora? Senhor, o mais importante é que não coma o bolo de jeito nenhum. Depois precisa sair daí o quanto antes. Se eles perceberam que descobriu alguma coisa, podem tentar outro método. Mas como vou explicar para os convidados, como vou sair da festa do meu próprio aniversário? Invente uma emergência, qualquer coisa. O importante é sua segurança. Depois que estiver em local seguro, aí sim pode pensar em como proceder. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos no banheiro, tentando processar todas aquelas informações. Meus filhos, as pessoas em quem mais confiava no mundo, estavam tentando me matar por dinheiro. A dor que senti não foi apenas emocional. Foi física, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Voltei para a festa tentando manter a compostura. Os convidados continuavam conversando animadamente. Alguns já indo embora por ser uma festa de pessoas mais velhas. Meu prato com o pedaço de bolo continuava intocado na mesa. Pai, por que não comeu o bolo ainda? Perguntou Rafael assim que me viu. Está frio? Não, filho, é que estou conversando muito e acabei esquecendo. Mas vou comer agora. Peguei o prato e fingi que ia levar à boca. Mas nesse momento Dona Marina se aproximou. Valdemar, preciso ir embora. Osvaldo não está se sentindo muito bem. Aproveitei a deixa perfeita. Dona Marina, o senhor precisa de alguma coisa? Posso levá-los ao hospital? Não precisa, querido. É só o remédio da pressão que ele esqueceu de tomar. Vamos para casa mesmo. A ironia da situação me atingiu como um raio. Remédio de pressão esquecido. Exatamente a desculpa que meus filhos haviam usado na confeitaria. Aproveitei a saída de Dona Marina e seu Osvaldo para colocar meu plano em ação. Acompanhei-os até a porta e, fingindo preocupação com a saúde do vizinho, ofereci para levá-los ao pronto-socorro. Sabe o que é, gente? Deixa eu levar vocês sim. Pai tem dessas coisas de pressão e nunca sabemos quando pode complicar. Disse alto o suficiente para meus filhos ouvirem. Marcelo imediatamente se aproximou. Pai, não precisa sair da sua festa. Eu posso levar eles. Não, filho. É minha responsabilidade como anfitrião. Vocês fiquem aqui com o pessoal. Eu volto rapidamente. Rafael também tentou me dissuadir. Pai, o senhor está exagerando. Dona Marina disse que é só o remédio. Não precisa ir ao hospital. Mas eu já havia decidido. Gente, quando se trata de saúde, não existe exagero. Vamos, Dona Marina. Peguei as chaves do carro e me dirigi para a garagem. Podia sentir os olhares dos meus filhos me seguindo, mas mantive a fachada de preocupação com os vizinhos. No carro, expliquei rapidamente a situação para Dona Marina e seu Osvaldo. Vocês me desculpem, mas preciso da ajuda de vocês. Descobri algo muito grave sobre meus filhos e preciso sair de casa imediatamente. Dona Marina, que me conhecia há anos e sabia que eu não era homem de inventar histórias, concordou em me ajudar sem questionar muito. Claro, Valdemar, o que você precisa? Preciso que vocês finjam estar passando mal até chegarmos no hospital. Lá vou explicar melhor a situação e decidir o que fazer. Durante o trajeto até o Hospital São Francisco, liguei para Amanda novamente. Amanda, sou Valdemar. Saí da festa. Onde podemos nos encontrar? Senhor, pode vir até a minha casa. Moro na Rua das Paineiras, número 423, no Jardim Mosteiro. Tenho as fotos do vidrinho e posso mostrar outros detalhes. Vou estar aí em 40 minutos. No hospital, expliquei a situação para Dona Marina e seu Osvaldo com mais detalhes. Ambos ficaram chocados, mas se dispuseram a ajudar no que fosse necessário. Seu Osvaldo, apesar da idade, demonstrou lucidez impressionante. Valdemar, isso é muito sério. Tentativa de homicídio. Você precisa ir à polícia o quanto antes. Eu sei, seu Osvaldo. Mas primeiro preciso reunir mais evidências. A palavra da Amanda sozinha pode não ser suficiente. A casa de Amanda era simples, numa rua tranquila do Jardim Mosteiro. Ela me recebeu acompanhada do marido, um homem de uns 40 anos que se apresentou como José, mecânico de profissão. Ambos pareciam pessoas honestas e trabalhadoras. Senhor Valdemar, ainda bem que o senhor me ouviu.
Quando vi seus filhos conversando aquilo na confeitaria, fiquei muito preocupada. Tentei falar com seu Miguel, mas ele disse que eu tinha entendido errado. Amanda me mostrou as fotos que havia tirado. Realmente havia um pequeno frasco de vidro no lixo da confeitaria. Vazio, mas com restos de algum líquido incolor nas paredes internas. Amanda, você consegue me dar mais detalhes da conversa que ouviu? Sim, senhor. Além do que já contei, ouvi Rafael falar algo sobre herança de 12 milhões e que, depois de amanhã, tudo estará resolvido. Marcelo respondeu que o pai nunca vai suspeitar porque a festa foi ideia nossa. José, o marido dela, complementou. Senhor, a Amanda chegou em casa muito nervosa ontem. Passou a noite toda preocupada, sem conseguir dormir. Ela queria ligar para a polícia, mas eu disse que era melhor avisar o senhor primeiro. Fizeram certo. Amanda, preciso que vocês me acompanhem à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Vocês topariam? Claro, senhor. Mas acho que devemos fazer isso hoje mesmo. Se seus filhos perceberam que descobriu alguma coisa, podem sumir com as evidências. Enquanto conversávamos, meu celular tocou. Era Marcelo. Pai, onde o senhor está? Terminou no hospital? O pessoal está perguntando por você. Ainda estou no hospital, filho. Seu Osvaldo teve uma alteração na pressão e os médicos querem fazer alguns exames. Deve demorar mais um pouco. Quer que eu vá aí? Não precisa, Marcelo. Vocês fiquem aí organizando o final da festa. Eu resolvo isso aqui e depois vou para casa. Desligou o telefone e percebi que minha voz havia tremido durante a ligação. Era difícil manter a normalidade falando com alguém que havia tentado me envenenar poucas horas antes. Amanda notou o meu estado emocional. Senhor, eu entendo como deve estar se sentindo. Descobrir uma coisa dessas sobre os próprios filhos. Mas agora precisa ser forte e tomar as decisões certas. Ela tinha razão. Era hora de agir com a razão, não com o coração. Chegamos à Delegacia Central de Ribeirão Preto por volta das 23 horas. O delegado de plantão era o Dr. Roberto Silva, um homem experiente que me ouviu com atenção e seriedade. Senhor Valdemar, entendo a gravidade da situação, mas para procedermos com a investigação, precisamos de mais evidências além do testemunho da Amanda, por mais confiável que pareça. Doutor, o que o senhor sugere? Primeiro, vamos apreender o bolo para análise laboratorial. Segundo, precisamos ouvir formalmente a Amanda e registrar seu depoimento. Terceiro, vou mandar uma viatura à confeitaria Doce Sabor para interrogar o proprietário ainda esta noite. Amanda prestou depoimento detalhado, relatando tudo o que havia ouvido e visto. As fotografias do frasco foram anexadas ao processo. José também foi ouvido como testemunha, confirmando o estado de nervosismo da esposa quando ela chegou em casa na noite anterior. Doutor, Roberto, posso fazer uma pergunta? Se realmente confirmarem que o bolo estava envenenado, qual seria a acusação? Tentativa de homicídio qualificado, senhor Valdemar. Por motivo torpe, ganância e com uso de veneno. A pena pode chegar a 20 anos de prisão para cada um dos envolvidos. A dimensão legal da situação me atingiu em cheio. Meus filhos não estavam apenas tentando me matar. Estavam cometendo um crime que os colocaria na prisão por décadas. Enquanto aguardávamos os procedimentos, meu celular tocou novamente. Desta vez era Rafael. Pai, está tudo bem? Marcelo disse que o senhor está no hospital há muito tempo. Quer que a gente vá buscar? Não, Rafael. Ainda estou resolvendo a situação do seu Osvaldo. Vocês fiquem tranquilos aí. Tá bom, pai. Mas não demora muito, viu? A festa já acabou e só sobrou eu, o Marcelo e a Fernanda aqui em casa. Depois de desligar, o delegado me orientou sobre os próximos passos. Senhor Valdemar, vamos mandar a viatura buscar o bolo agora. O laboratório vai fazer a análise ainda esta madrugada. Tenho um contato lá que pode acelerar o processo por se tratar de tentativa de homicídio. O delegado enviou 2 viaturas para minha casa. Uma com investigadores para apreender o bolo e outra com policiais para garantir a segurança da operação. Eu os acompanhei, pois seria necessário autorizar a entrada na propriedade. Quando chegamos, eram quase meia-noite. As luzes da casa ainda estavam acesas,
e pude ver a silhueta de Marcelo na janela da sala. Respirei fundo antes de tocar a campainha, sabendo que a partir daquele momento nada seria mais como antes. Pai, ainda bem que chegou. Como está seu Osvaldo? Marcelo abriu a porta com expressão de alívio que parecia genuína. Ele está bem, filho. Mas preciso entrar. Trouxe algumas pessoas comigo. Foi então que Marcelo notou os policiais atrás de mim. Sua expressão mudou instantaneamente. O alívio se transformou em confusão, depois em preocupação. Pai, o que está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Rafael e Fernanda apareceram na sala, ambos visivelmente assustados com a presença dos investigadores. O delegado assumiu o controle da situação. Boa noite. Sou o Dr. Roberto Silva, delegado responsável. Temos um mandado para a apreensão de evidências relacionadas a uma investigação em andamento. Mandado? Que evidências? Rafael, como advogado, imediatamente se colocou em posição defensiva. Precisamos apreender o bolo servido na festa de hoje à noite para análise laboratorial. O silêncio que se seguiu foi devastador. Vi a cor sumir do rosto dos meus filhos. Fernanda se apoiou no braço da poltrona como se fosse desmaiar. Pai, disse Marcelo com voz trêmula. Que história é essa? Por que a polícia quer o bolo? Olhei nos olhos dele procurando algum vestígio do menino que eu havia criado com tanto amor. Marcelo, chegou informação à polícia de que o bolo pode conter substâncias perigosas. Isso é ridículo, explodiu Rafael. Pai, o senhor está acreditando em que tipo de história maluca? Os investigadores não perderam tempo. Foram direto à cozinha, onde o resto do bolo ainda estava na mesa. Com luvas e instrumentos apropriados, coletaram amostras e embalaram todo o bolo restante em recipientes lacrados. Durante o procedimento, observei atentamente meus filhos. Marcelo andava de um lado para o outro, claramente nervoso. Rafael tentava manter a compostura profissional, mas eu conhecia bem aquele trejeito dele quando estava mentindo. O mesmo desde criança. Fernanda foi a primeira a quebrar. Valdemar, eu não entendo nada disso. Por que alguém faria uma acusação tão absurda? Depois que os investigadores terminaram de coletar as evidências, o delegado me chamou para conversar no jardim, deixando meus filhos na sala sob supervisão de 2 policiais. Senhor Valdemar, observei a reação deles. Não parecem surpresos com a apreensão, mas sim assustados, como se soubessem exatamente do que se trata. Doutor, posso confrontá-los agora? Quero ouvir o que tem a dizer. Pode, mas lembre-se. Tudo o que for dito pode ser usado no processo. Se eles confessarem algo, será registrado. Voltamos para a sala. Meus filhos estavam sentados no sofá, Fernanda no meio, como se buscassem proteção mútua. A cena me partiu o coração. Eram os mesmos lugares onde assistíamos filmes em família quando eram crianças. Marcelo, Rafael, comecei com voz firme. Vou perguntar uma única vez, e quero a verdade. Vocês colocaram alguma coisa no bolo? Pai, como pode fazer uma pergunta dessas? Marcelo tentou demonstrar indignação, mas sua voz saiu fraca. Responde a pergunta, Marcelo, sim ou não. Rafael se levantou, assumindo sua postura de advogado. Pai, não vamos responder nada sem a presença do nosso advogado. Isso é um absurdo. Rafael, eu não sou a polícia. Sou seu pai. Estou perguntando diretamente para vocês. Tentaram me envenenar? O silêncio foi ensurdecedor. Fernanda começou a chorar baixinho. Marcelo olhava para o chão. Rafael mantinha a postura defensiva, mas vi suas mãos tremendo. Foi então que decidi contar sobre Amanda. Uma funcionária da confeitaria ouviu vocês conversando com seu Miguel ontem à tarde. Ouviu sobre o vidrinho, sobre herança de 12 milhões. Sobre tudo estar resolvido depois de amanhã. A reação foi imediata. Fernanda soluçou mais alto. Marcelo levou as mãos ao rosto. Rafael tentou uma última cartada. Pai, essa pessoa está mentindo. Provavelmente quer algum dinheiro ou tem algum interesse escuso. Rafael, ela me salvou a vida. Se eu tivesse comido aquele bolo, estaria morto ou agonizando num hospital agora. Foi nesse momento que Marcelo quebrou. Pai, nós, não era para ser assim. Marcelo, não fala nada, gritou Rafael, mas era tarde demais. Não era para ser como, filho?
Marcelo levantou o rosto, com lágrimas escorrendo. Não era para o senhor sofrer. Era para ser rápido, como um ataque cardíaco. O senhor não ia nem perceber. O delegado imediatamente se aproximou. Marcelo Araújo, está confessando tentativa de homicídio? Doutor, intervi. Posso conversar com meu filho por alguns minutos? Só nós dois? O delegado hesitou, mas concordou. 5 minutos, senhor Valdemar. Mas tudo será registrado. Sentei ao lado de Marcelo no sofá. Era difícil acreditar que aquele homem de 32 anos, chorando como uma criança, havia tentado me matar algumas horas antes. Filho, por quê? O que eu fiz de errado para merecer isso? Pai, o senhor não fez nada de errado. O problema somos nós. Marcelo falou entre soluços. Estávamos com dívidas enormes. Eu devo 400 mil reais para uns investidores que ameaçaram quebrar minhas pernas se eu não pagasse até o final do mês. 400 mil reais? Como conseguiu dever tanto dinheiro? Investimentos que deram errado, pai. Entrei numa sociedade com uns caras de São Paulo, achando que ia ganhar muito dinheiro rápido. Mas era golpe. Perdi tudo e ainda fiquei devendo. Rafael, ainda de pé, completou. Eu também estou devendo, pai. 150 mil do escritório. Peguei dinheiro emprestado para investir na empresa, mas os clientes não pagaram e agora não consigo honrar os compromissos. Fernanda, entre lágrimas, confessou sua parte. Valdemar, eu que dei a ideia. Estava desesperada vendo Marcelo sofrer com as ameaças. Pensei que se o senhor morresse de forma natural, ninguém suspeitaria de nada. Natural? Vocês chamam envenenamento de morte natural? Pai, disse Marcelo, o médico que conseguimos o veneno garantiu que imita perfeitamente um ataque cardíaco. Disse que é indetectável se não souberem o que procurar. Que médico? Dr. Henrique Salles. Ele perdeu a licença há 2 anos por má conduta, mas ainda tem acesso a medicamentos controlados. O delegado, que ouvira tudo, interveio. Preciso do endereço desse médico imediatamente. Rafael forneceu o endereço, sabendo que não havia mais como esconder nada. Pai, continuou Marcelo, quando decidimos fazer isso, pensamos que seria melhor para todo mundo. O senhor não ia sofrer, nós resolveríamos nossos problemas e a vida continuaria. E vocês realmente acreditavam que conseguiriam viver normalmente depois de me assassinar? Não era assassinato na nossa cabeça, pai. Era uma solução. Uma saída que resolveria tudo sem ninguém se machucar de verdade. A frieza com que falava me assustou mais do que tudo. Meus filhos haviam racionalizado o meu assassinato como se fosse uma decisão comercial. O delegado não perdeu mais tempo. Marcelo Araújo, Rafael Araújo e Fernanda Araújo, vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado. Rafael tentou uma última manobra jurídica. Doutor, queremos fazer um acordo. Colaboração premiada. Podemos entregar o médico e outras informações importantes. Agora é tarde para acordos, doutor Rafael. Vocês confessaram um crime grave na presença de várias testemunhas. Enquanto os policiais aplicavam as algemas, Marcelo me olhou com desespero. Pai, o senhor pode nos perdoar? A pergunta me pegou desprevenido. Podia perdoar, queria perdoar. Marcelo, perdão é uma coisa, justiça é outra. Vocês cometeram um crime que precisa ser punido. Mas, pai, somos seus filhos. Vocês deixaram de ser meus filhos no momento em que decidiram me matar por dinheiro. Fernanda, já algemada, fez um último apelo. Valdemar, pelo amor que o senhor teve pela Lúcia, não deixa eles irem para a prisão. A menção à minha falecida esposa me enfureceu. Fernanda, não use o nome da Lucia para justificar o que vocês fizeram. Ela ficaria envergonhada de saber que os filhos que criou com tanto amor se tornaram assassinos. Os policiais os conduziram para as viaturas. Rafael manteve a cabeça erguida, tentando preservar alguma dignidade profissional. Marcelo chorava descontroladamente. Fernanda gritava que era tudo um mal-entendido, que eles não eram criminosos. Fiquei na porta de casa vendo as viaturas se afastarem. Em algumas horas, havia perdido minha família inteira. Não pelos caprichos do destino ou por doenças, pela ganância e pelo egoísmo das pessoas que mais amava no mundo.
O delegado ficou comigo até eu me acalmar. Senhor Valdemar, sei que é difícil, mas o senhor fez a coisa certa. Se não fosse pela coragem da Amanda e pela sua decisão de nos procurar, estaria morto agora. Doutor, o que acontece agora? Agora aguardamos o resultado da análise do bolo, que deve sair amanhã de manhã. Vamos prender o Dr. Henrique Salles e o proprietário da confeitaria. Seus filhos ficarão presos preventivamente até o julgamento. Quanto tempo pode demorar o julgamento? Com as confissões que temos, deve ser relativamente rápido. Talvez 6 meses a 1 ano. Na manhã seguinte, domingo, recebi a ligação do delegado com os resultados da análise do bolo. Eram 8 horas da manhã, e eu mal havia dormido, repassando mentalmente todos os acontecimentos da noite anterior. Senhor Valdemar, confirmou-se nossas suspeitas. O bolo continha digitoxina em concentração letal. Digitoxina? O que é isso? É um medicamento cardíaco que em doses altas causa arritmia severa e morte por parada cardíaca. A quantidade encontrada no bolo seria suficiente para matar um homem de sua idade e peso em aproximadamente 2 horas. Senti um frio na espinha. Se tivesse comido aquele bolo, realmente estaria morto. A digitoxina é facilmente confundida com ataque cardíaco natural. Seus filhos escolheram um método sofisticado. Sem a denúncia da Amanda, nunca descobriríamos a verdadeira causa da morte. Doutor, conseguiram prender o médico e o confeiteiro? O Dr. Henrique Salles foi preso em casa às 6 da manhã. Encontramos vários frascos de digitoxina e outros medicamentos controlados no consultório dele. Já confessou que vendeu o veneno para seus filhos por R$ 5.000. E o proprietário da confeitaria? Seu Miguel tentou fugir durante a madrugada, mas foi preso na estrada. Também confessou sua participação. Disse que recebeu R$ 10.000 para misturar o veneno no bolo. R$ 15.000. Era esse o preço que minha vida valia para meus filhos. Menos do que um carro usado. Senhor Valdemar, preciso que venha à delegacia hoje para alguns procedimentos. Também queremos que reconheça formalmente o Dr. Salles e seu Miguel. Cheguei à delegacia às 10 horas. Amanda e José estavam lá, prestando depoimentos complementares. Ela me cumprimentou com carinho genuíno. Senhor Valdemar, como está se sentindo? Amanda, não sei como agradecer o que você fez. Literalmente salvou minha vida. Senhor, eu tenho filhos também. Se fosse meu pai nessa situação, gostaria que alguém o avisasse. Durante o reconhecimento, tanto o Dr. Salles quanto o seu Miguel confirmaram todos os detalhes da conspiração. O médico, visivelmente nervoso, tentou se justificar. Eu não sabia que era para matar o pai deles. Achei que fosse apenas para deixar ele doente, para internação. Dr. Salles, respondi olhando diretamente em seus olhos. O senhor forneceu digitoxina em dose letal. Sabia exatamente o que estava fazendo. À tarde, o delegado me convidou para assistir ao interrogatório formal dos meus filhos. Explicou que eu tinha direito, como vítima, de acompanhar o procedimento através de um vidro espelhado. Marcelo foi o primeiro. Sem a presença do pai e com um advogado ao lado, sua postura era completamente diferente. Tentava minimizar sua participação, alegando que havia sido influenciado por Rafael e Fernanda. A ideia foi da minha cunhada, disse ao delegado. Ela que conhecia o Dr. Salles e sugeriu o método. Eu só aceitei porque estava desesperado com as dívidas. Mas foi você quem entregou o veneno ao confeiteiro, replicou o delegado. Foi sim. Mas eu achava que era só para deixar meu pai doente, não para matar. Marcelo, seu pai poderia ter morrido. A dose era letal. Eu sei disso agora, doutor. Mas na época estava tão desesperado que não pensei nas consequências. Rafael foi interrogado em seguida. Como advogado, era mais cuidadoso com as palavras, mas já havia confessado na noite anterior. Reconheço minha participação no crime, mas quero que fique claro que nunca foi nossa intenção causar sofrimento ao nosso pai. Estávamos numa situação financeira desesperadora. Dr. Rafael, tentativa de homicídio não se justifica por dívidas financeiras. Eu entendo, delegado. Só estou explicando as circunstâncias que nos levaram a tomar essa decisão terrível. E como achavam que conseguiriam conviver com a morte do pai de vocês?
Rafael hesitou antes de responder. Acreditávamos que, com o tempo, a dor passaria e poderíamos recomeçar nossas vidas. A frieza da resposta me chocou. Meus filhos haviam planejado não apenas minha morte, mas também como lidar emocionalmente com ela. Fernanda foi a última. Chorava constantemente, alegando arrependimento e pedindo desculpas. Eu me arrependo muito do que fizemos. Valdemar sempre foi um bom sogro, um homem honesto. Não merecia isso. Então, por que participou do plano? Por que estava vendo meu marido sofrer com as ameaças dos credores? Tinha medo de que fizessem mal a ele. E achou que matar o sogro seria a solução. Na época, parecia a única saída. Agora vejo como foi loucura. A notícia se espalhou por Ribeirão Preto como fogo em palhada seca. Na segunda-feira de manhã, todos os jornais locais estampavam a manchete: empresário escapa de envenenamento planejado pelos próprios filhos. Minha casa foi cercada por repórteres querendo entrevistas. O telefone tocava incessantemente com ligações de conhecidos, clientes e até desconhecidos, expressando solidariedade ou curiosidade mórbida. Decidi dar uma única entrevista, para o jornal local onde conhecia o dono há muitos anos. Queria que a versão correta dos fatos fosse divulgada, evitando especulações. Senhor Valdemar, como está se sentindo após descobrir que seus filhos tentaram envenená-lo? É indescritível. Uma dor que vai além do físico. É como se meus filhos tivessem morrido, mas ao mesmo tempo se tornado estranhos perigosos. O senhor tinha alguma suspeita de que algo assim pudesse acontecer? Absolutamente nenhuma. Confiava neles completamente. Se não fosse pela coragem da Amanda em me avisar, eu estaria morto. Vai visitar seus filhos na prisão? Por enquanto, não. Preciso de tempo para processar tudo isso. Talvez no futuro, quando as feridas estiverem menos expostas. Na empresa, a situação era ainda mais complicada. Marcelo era oficialmente o gerente-geral, e sua prisão criou um vácuo administrativo. Tive que assumir novamente todas as funções que havia gradualmente delegado para ele. Os funcionários me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Alguns mais antigos, que conheciam Marcelo desde criança, não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Seu Valdemar, disse Dona Aparecida, que trabalhava no escritório há 15 anos, nunca imaginei que o Marcelo fosse capaz de uma coisa dessas. Sempre pareceu um menino tão educado. Pois é, Dona Aparecida. As pessoas mudam. Ou talvez a gente nunca tenha conhecido realmente quem elas são. Os clientes reagiram de forma variada. Alguns demonstraram solidariedade e continuaram fazendo negócios normalmente. Outros, especialmente aqueles que conheciam Marcelo profissionalmente, ficaram desconfiados e cancelaram pedidos. Valdemar, disse Joaquim, meu concorrente amigável, se precisar de alguma coisa durante esse período difícil, pode contar comigo. Negócios à parte, isso que aconteceu com você é terrível. Nas semanas seguintes passei muito tempo sozinho em casa, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Revisitei memórias da infância dos meninos, procurando sinais que talvez tivesse ignorado. Lembrei de episódios pequenos que na época pareceram apenas travessuras, ou fases de desenvolvimento, mas que agora ganhavam significado sombrio. Marcelo, aos 8 anos, mentindo sobre ter quebrado um vaso e culpando o irmão mais novo. Rafael, aos 10, roubando dinheiro da minha carteira e negando quando confrontado. Será que foram esses pequenos sinais de desonestidade que evoluíram para a capacidade de planejar um homicídio? Ou eram comportamentos normais de crianças que cresceram em ambiente amoroso, mas desenvolveram caráter falho por fatores que eu não conseguia identificar? A ausência da Lucia nunca se fez tão presente. Ela sempre foi melhor que eu para lidar com questões emocionais e disciplinares. Talvez, se estivesse viva, tivesse percebido as mudanças nos filhos e intervindo antes que chegassem ao ponto de planejar meu assassinato. Ou talvez, pensei com amargura, eles teriam incluído a mãe no plano. Afinal, ela também era herdeira dos bens e teria o mesmo obstáculo que eu representava para eles. Recebi centenas de cartas e mensagens de apoio de pessoas conhecidas e desconhecidas. Uma delas
escrita por uma senhora de Franca, me marcou particularmente. Senhor Valdemar, li sua história no jornal e quis lhe escrever para dizer que admiro sua coragem em denunciar os próprios filhos. Sei que deve ter sido a decisão mais difícil da sua vida, mas foi a única correta. Tenho certeza de que sua esposa, onde estiver, está orgulhosa do homem íntegro com quem se casou. Essas palavras me trouxeram algum conforto nos momentos mais difíceis, quando me questionava se havia feito a coisa certa ou se deveria ter tentado resolver a situação em família. À noite, sozinho na casa que um dia foi lar de uma família feliz, às vezes pegava álbuns de fotos antigas. Via Marcelo e Rafael crianças, brincando no quintal, sorrindo nas festas de aniversário, abraçados com a mãe no Natal. Onde foi que tudo começou a dar errado? Em que momento o amor e a educação que tentei dar se perderam na ganância e no egoísmo? 6 meses após a prisão, o julgamento foi marcado para o início de dezembro. O promotor público, Dr. Maurício Santos, me procurou para discutir os detalhes do processo. Senhor Valdemar, temos um caso sólido. As confissões, as evidências físicas, o testemunho da Amanda, tudo aponta para a condenação certa. Mas preciso prepará-lo para o que vai enfrentar no tribunal. O que quer dizer, doutor? A defesa vai tentar sensibilizar o júri com o drama familiar. Vão pintar seus filhos como vítimas das circunstâncias, jovens desesperados que tomaram uma decisão errada, mas que merecem uma segunda chance. E isso pode funcionar? Infelizmente, sim. Júris são imprevisíveis, especialmente em casos que envolvem família. Algumas pessoas podem achar que prisão perpétua é punição demais para filhos que tentaram matar o pai. O advogado dos meus filhos, Dr. Antônio Machado, renomado criminalista de São Paulo, realmente adotou essa estratégia. Em entrevistas aos jornais, falava sobre tragédia familiar, jovens sob pressão e necessidade de compreensão e perdão. Meus clientes cometeram um erro grave, movidos pelo desespero e pela pressão de credores inescrupulosos. Mas são pais de família, trabalhadores honestos que se perderam num momento de fraqueza. Merecem punição, sim, mas também a chance de reconstruir suas vidas. Essa narrativa me incomodava profundamente. Não havia menção à premeditação, ao planejamento cuidadoso, à frieza com que haviam escolhido um método que simulasse morte natural. Era como se o crime fosse um acidente, um mal-entendido que saiu de controle. Amanda, que seria testemunha-chave, estava nervosa com a proximidade do julgamento. Senhor Valdemar, estou com medo de não conseguir falar direito na frente de tanta gente. Amanda, só conte a verdade do que viu e ouviu. Não deixe os advogados te intimidarem. Mas, e se tentarem desacreditar meu testemunho? E se disserem que inventei tudo? A verdade sempre prevalece, Amanda. E além do seu testemunho, temos as confissões deles e todas as evidências. Nas semanas anteriores ao julgamento, comecei a receber cartas dos meus filhos na prisão. A primeira foi de Rafael. Pai, sei que não tenho direito de pedir nada, mas imploro que considere falar a favor da gente no julgamento. Não estou pedindo para nos perdoar, mas para ajudar a diminuir nossa pena. Somos seus filhos, pai. Por favor. A carta do Marcelo chegou 2 dias depois da do Rafael. Escrita em letra trêmula, demonstrava o estado emocional em que se encontrava. Pai, passo os dias aqui pensando no que fizemos e não consigo acreditar que chegamos a esse ponto. Sei que não tenho perdão, sei que traí sua confiança da pior forma possível, mas precisa saber que me arrependo todos os dias. A prisão está sendo um inferno, não pelo lugar, mas pela culpa que carrego. Alguns presos descobriram que tentei matar meu próprio pai, e agora sou desprezado até pelos criminosos. Pai, eu te amo, sempre amei. Sei que é difícil acreditar depois do que fiz, mas é verdade. O desespero me cegou, me transformou numa pessoa que não reconheço. Se pudesse voltar no tempo, daria minha vida para desfazer tudo isso. A carta de Fernanda foi ainda mais dramática. Valdemar, não consigo nem chamar o senhor de pai, porque sei que perdi esse direito. Quero que saiba que a ideia foi minha, que eu convenci Marcelo e Rafael.
Se alguém merece punição, sou eu. Eles são seus filhos, têm sua família, seu sangue. Por favor, não deixe que paguem pelo meu erro. Estou disposta a assumir toda a culpa se isso puder ajudar eles. Essas cartas me deixaram ainda mais angustiado. Por um lado, parecia haver arrependimento genuíno. Por outro, poderia ser apenas estratégia para conseguir clemência no julgamento. Conversei sobre isso com o Dr. Maurício, o promotor. Doutor, estou recebendo cartas dos meus filhos pedindo para interceder por eles no julgamento. Não sei o que fazer. Senhor Valdemar, isso é uma decisão pessoal sua. Como vítima, tem direito de fazer uma declaração ao júri tanto pedindo punição severa quanto clemência. Mas precisa estar certo da sua decisão. E que o senhor faria no meu lugar? Não posso responder isso, mas posso dizer que crimes assim, se não forem punidos exemplarmente, podem encorajar outros filhos inescrupulosos a tentar o mesmo. Na véspera do julgamento, fui visitar o túmulo da Lucia. Precisava de orientação, de algum sinal do que fazer. Sentei no banco de mármore que mandara instalar ao lado da sepultura e falei com ela como se estivesse ali. Lucia, não sei o que fazer. Nossos meninos me pediram perdão, mas tentaram me matar. São nossos filhos, mas são criminosos. Como mãe, o que você faria? O vento balançou as folhas das árvores próximas, e por um momento senti como se ela estivesse tentando me responder. Lembrei de uma conversa que tivemos anos atrás sobre disciplina infantil. Valdemar, amar os filhos não significa protegê-los das consequências dos seus atos. Às vezes, a maior demonstração de amor é deixar que enfrentem a justiça. O Fórum de Ribeirão Preto estava lotado na manhã de segunda-feira, 12 de dezembro. Repórteres curiosos, parentes de outras partes do estado, todos queriam acompanhar o que já estava sendo chamado de o caso mais chocante da década na região. Cheguei às 8 horas acompanhado de Dr. Maurício. Usar terno preto me pareceu apropriado. Afinal, estava enterrando definitivamente a família que conheci. Amanda estava nervosa, mas determinada. José a acompanhava, dando apoio moral. Quando meus filhos entraram no tribunal, algemas nos pulsos e uniformes da prisão, senti uma pontada no peito. 6 meses de cadeia os haviam mudado fisicamente. Marcelo estava mais magro, com olheiras profundas. Rafael mantinha a postura ereta, mas vi que suas mãos tremiam. Fernanda chorava discretamente. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, homem experiente de uns 60 anos, abriu a sessão com solenidade. Estamos aqui para julgar Marcelo Araújo, Rafael Araújo e Fernanda Araújo, acusados de tentativa de homicídio qualificado contra Valdemar Araújo. Dr. Antônio Machado, advogado da defesa, fez sua abertura tentando humanizar os réus. Senhores jurados, vocês verão que este não é um caso de criminosos cruéis, mas de filhos desesperados que cometeram um erro terrível sob pressão extrema. Dr. Maurício foi direto ao ponto. Senhores jurados, tentativa de assassinato premeditado não é erro. É crime hediondo que merece punição exemplar. O primeiro a ser chamado ao banco das testemunhas foi Dr. Henrique Salles, o médico que forneceu o veneno. Nervoso e visivelmente abatido, confirmou todos os detalhes da venda da digitoxina. Eu sabia que a quantidade era letal, admitiu quando pressionado pelo promotor. Mas eles me disseram que era para uso veterinário, para sacrificar animais doentes. Doutor, o senhor realmente acreditou nessa versão? Não, senhor promotor. Eu sabia que era para uso em pessoa, mas estava precisando do dinheiro e fechei os olhos. O depoimento seguinte foi do seu Miguel, da confeitaria. Chorava enquanto contava como aceitou misturar o veneno na massa do bolo. Eles me ofereceram R$ 10.000. Minha confeitaria estava com dívidas e eu vi uma oportunidade. Nunca pensei que fosse dar nisso tudo. Seu Miguel, o senhor sabia que poderia matar alguém? Eu preferi não pensar nisso. Só queria resolver meus problemas financeiros. Quando Amanda foi chamada ao banco das testemunhas, o silêncio no tribunal foi absoluto. Ela respirou fundo antes de começar a falar com voz clara e firme. No dia 11 de junho,
Eu estava saindo do trabalho na confeitaria Doce Sabor quando esqueci minha carteira. Voltei para buscar e ouvi uma conversa entre o Sr. Marcelo, o Sr. Rafael e seu Miguel. Dr. Antônio Machado tentou interrompê-la várias vezes, mas o juiz manteve a ordem. O Sr. Marcelo entregou um vidrinho pequeno para seu Miguel e disse: "Mistura isso na massa do bolo. Tem que ser bem misturado para não deixar gosto estranho." Quando seu Miguel perguntou o que era, o Sr. Rafael respondeu que era remédio para a pressão. "Amanda, você tem certeza de que ouviu isso?" "Absoluta, senhor promotor." Mas depois seu Miguel saiu e eu ouvi o Sr. Marcelo falar para o Sr. Rafael: "Se der certo como o médico disse, em algumas horas estará tudo resolvido. A empresa vai ser nossa." O júri anotava cada palavra. Alguns balançavam a cabeça em reprovação. "O que mais você ouviu?" "Ouvi o Sr. Rafael dizer algo sobre herança de 12 milhões e que depois de amanhã tudo estaria resolvido. Foi quando percebi que estavam planejando algo terrível." Dr. Antônio Machado iniciou o contra-interrogatório tentando desacreditar Amanda. "Senhora Amanda, a senhora não acha estranho que tenha sido a única pessoa a ouvir essa conversa tão comprometedora?" "Senhor, eu estava no lugar certo na hora errada. Ou talvez certa, considerando que salvei a vida do Sr. Valdemar." "A senhora não tem interesse financeiro neste caso?" "Que interesse financeiro eu teria? Trabalho honestamente e só queria evitar um crime." O advogado tentou mais algumas perguntas, mas Amanda manteve-se firme em seu depoimento. Era evidente que falava a verdade. Quando saiu do banco das testemunhas, Amanda me olhou com um sorriso discreto. Sabia que havia feito sua parte pela justiça. O próximo a depor foi o perito que analisou o bolo. A quantidade de digitoxina encontrada no bolo era suficiente para matar 3 pessoas do porte do Sr. Valdemar. Não havia possibilidade de sobrevivência se a substância fosse ingerida. "Doutor, essa dosagem poderia ser acidental?" "Impossível. A concentração era muito específica e calculada. Alguém sabia exatamente o que estava fazendo." Quando foi minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas com pernas trêmulas, mas mente determinada. Era o momento mais importante do julgamento. Minha única oportunidade de falar diretamente aos jurados. "Senhor Valdemar", começou o doutor. "Maurício, pode nos contar como descobriu a tentativa de envenenamento?" Relatei toda a sequência. As mensagens misteriosas, a hesitação em comer o bolo, a ligação da Amanda, a fuga da festa. Como se sentiu ao descobrir que seus próprios filhos tentaram matá-lo? "Promotor, não existe palavra para descrever essa dor. É como se meus filhos tivessem morrido, mas ao mesmo tempo se revelado estranhos perigosos. Perdi minha família em uma única noite. O senhor tinha alguma suspeita de que isso pudesse acontecer?" "Nenhuma. Confiava neles completamente. Eles tinham acesso total à minha casa, às minhas finanças, à minha rotina. Se quisessem me matar, tinham 1000 oportunidades mais fáceis que envenenar um bolo na frente de 20 pessoas." Dr. Antônio Machado iniciou o contra-interrogatório com tom respeitoso, mas insistente. "Senhor Valdemar, seus filhos estavam enfrentando dificuldades financeiras graves. O senhor não poderia ter ajudado eles?" "Doutor, se eles tivessem me procurado honestamente, eu teria movido céus e terra para ajudar. Mas escolheram me matar em vez de conversar comigo. Mesmo sabendo das circunstâncias que levaram ao crime, o senhor não considera a possibilidade de perdão?" A pergunta que eu temia. Respirei fundo antes de responder. "Doutor, perdão é uma coisa, justiça é outra. Posso, eventualmente, perdoá-los como pai. Mas como cidadão, entendo que tentativa de homicídio precisa ser punida." "O senhor gostaria de ver seus filhos na prisão?" "Eu gostaria de ter meus filhos de volta. Mas os homens que planejaram meu assassinato não são mais os filhos que criei. São criminosos que escolheram o caminho do crime." "Última pergunta, Sr. Valdemar. Se pudesse dizer algo para seus filhos agora, o que diria?" Olhei diretamente para Marcelo e Rafael. Ambos me encaravam com lágrimas nos olhos. "Diria que os amo, mas que amor não é aprovação. Vocês cometeram um crime terrível e precisam pagar por ele.
Talvez na prisão aprendam o valor da vida humana que tentaram tirar. Marcelo soluçou alto. Rafael baixou a cabeça. Fernanda chorava descontroladamente. Marcelo foi o primeiro dos réus a depor. Subiu ao banco das testemunhas visivelmente nervoso, mas tentando manter compostura. Marcelo, perguntou seu advogado, pode explicar ao júri como chegou ao ponto de planejar o envenenamento do seu pai? Eu estava desesperado. Devia R$ 400.000 para pessoas perigosas que ameaçaram não apenas me matar, mas fazer mal à minha família. Via meu pai envelhecendo e pensei que se ele morresse de forma natural, ninguém sofreria. Natural? O senhor chama envenenamento de morte natural? Não, senhor promotor. Foi uma péssima escolha de palavras. O que quero dizer é que pensamos num método que parecesse ataque cardíaco, para que meu pai não sofresse. Marcelo, você realmente acreditava que conseguiria conviver normalmente depois de assassinar seu pai? Senhor promotor, na época eu não conseguia pensar direito. O desespero me cegou. Achei que a dor passaria com o tempo. Dr. Maurício foi implacável. Seu pai lhe deu educação, trabalho, confiança. Como retribuiu? Planejando matá-lo por dinheiro? Eu me arrependo profundamente de tudo que fiz. Marcelo, arrependimento depois de ser preso não apaga a gravidade do crime. Rafael foi mais controlado em seu depoimento, mas igualmente devastador para a defesa. Reconheço minha participação no crime, mas quero que os jurados entendam que não somos monstros. Somos filhos que se perderam numa situação desesperadora. Dr. Rafael, atacou o promotor. O senhor é advogado. Conhece a lei. Como justifica planejar um homicídio? Não justifico, senhor promotor. Apenas explico as circunstâncias que nos levaram a isso. As circunstâncias justificam tentativa de assassinato? Não justificam, mas explicam. Fernanda foi a última a depor. Chorou durante todo o depoimento, assumindo a culpa pelo plano. Foi ideia minha. Eu que conhecia o Dr. Salles, eu que sugeri o método. Se alguém merece punição, sou eu. Fernanda, por que não sugeriram pedir ajuda ao Sr. Valdemar? Porque achei que ele não entenderia, que ficaria decepcionado conosco. E achou que matar ele seria a melhor opção. Senhor promotor, não consigo explicar o que passou pela minha cabeça. Foi loucura completa. Dr. Antônio Machado fez sua alegação final tentando uma última cartada emocional. Senhores jurados, vocês viram aqui 3 pessoas destruídas pelo que fizeram. 3 pessoas que cometeram um erro terrível, mas que demonstram arrependimento genuíno. Caminhou pela frente do júri, gesticulando dramaticamente. Marcelo e Rafael são filhos do Sr. Valdemar. Cresceram em lar amoroso, tiveram educação, oportunidades. Não são criminosos de carreira. São jovens que se perderam num momento de desespero. Apontou para os réus. Vejam eles, destruídos, arrependidos, conscientes da gravidade do que fizeram. A prisão já os puniu. Suas vidas já estão arruinadas. Que propósito serve condená-los a décadas de cadeia? Senhores jurados, peço que considerem não apenas o crime, mas as pessoas por trás dele. Filhos que amavam o pai, mas que se perderam numa situação impossível. Dr. Maurício foi devastador em sua tréplica. Senhores jurados, não se deixem enganar por lágrimas de crocodilo. Vocês ouviram aqui sobre um crime friamente planejado, executado com precisão cirúrgica. Aproximou-se do júri. Eles não tentaram conversar com o pai, não pediram ajuda, não buscaram outras soluções. Foram direto ao assassinato como primeira opção. Apontou para o frasco de digitoxina exposto como evidência. Vejam este veneno. Calcularam a dose exata para matar. Escolheram um método que simulasse morte natural. Subornaram um médico e um confeiteiro. Isso é premeditação, não desespero. Se vocês não condenarem este crime exemplarmente, estarão dizendo para outros filhos gananciosos que vale a pena tentar matar os pais pela herança. Voltou-se para mim. Senhor Valdemar poderia estar morto hoje se não fosse pela coragem de uma funcionária da confeitaria que decidiu fazer o que é certo. Façam vocês também o que é certo. Condenem os réus pelo crime hediondo que cometeram.
O silêncio no tribunal após as alegações finais era pesado. Podia-se ouvir o barulho do ar-condicionado e alguns suspiros da plateia. O juiz deu as instruções finais ao júri e eles se retiraram para deliberar. Eram 15 horas quando começaram as discussões. O júri ficou em sessão por 4 horas. Durante esse tempo, permaneci no corredor do fórum, acompanhado de Amanda, José e alguns amigos que vieram me apoiar. Dr. Maurício tentava me preparar para qualquer resultado. Senhor Valdemar, o caso é sólido, mas júris são imprevisíveis, especialmente em casos de família. Doutor, se eles forem absolvidos, não creio que sejam completamente absolvidos. Confessaram o crime, mas a pena pode ser menor do que mereceriam. Às 19 horas, o júri retornou ao plenário. 7 homens e mulheres com expressões sérias que não revelavam nada sobre sua decisão. O juiz recebeu o veredicto e leu em voz alta. No caso do Ministério Público contra Marcelo Araújo, Rafael Araújo e Fernanda Araújo, acusados de tentativa de homicídio qualificado, o júri decidiu. Pausa dramática que pareceu durar eternidade. Por unanimidade, consideramos os réus culpados de tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe e uso de veneno. Senti alívio misturado com tristeza. Justiça havia sido feita, mas era a condenação definitiva dos meus filhos. Marcelo desabou na cadeira. Rafael permaneceu imóvel. Fernanda soluçava alto. O juiz prosseguiu para a sentença. Considerando a gravidade do crime, a premeditação evidente e o uso de método insidioso, sentencio. Marcelo Araújo, 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Rafael Araújo, 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Fernanda Araújo, 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, considerando que foi ré-colaboradora. O martelo bateu na mesa com finalidade. Estava terminado. Saí do tribunal com sentimentos contraditórios. Por um lado, a sensação de que a justiça fora feita. Por outro, a certeza de que perdera minha família para sempre. Na porta do fórum, repórteres me cercaram pedindo declarações. Senhor Valdemar, como se sente com a condenação dos seus filhos? Sinto que a justiça foi feita. Crimes precisam ser punidos independentemente de quem os comete. O senhor vai visitá-los na prisão? Por enquanto, não. Preciso de tempo para processar tudo isso. Alguma mensagem para eles? Espero que usem o tempo na prisão para refletir sobre as escolhas que fizeram. Nos meses seguintes ao julgamento, tive que reconstruir minha vida completamente. A empresa, que antes era gerenciada pelo Marcelo, precisava de nova estrutura administrativa. Promovi alguns funcionários antigos e contratei um novo gerente geral, recomendado por Joaquim. Carlos Henrique, engenheiro civil de 42 anos, mostrou-se competente e honesto. Senhor Valdemar, sei das circunstâncias difíceis que trouxeram o senhor de volta à gestão direta. Pode contar comigo para reorganizar tudo. Aos poucos, a empresa voltou a funcionar normalmente. Alguns clientes que haviam se afastado retornaram. Outros novos apareceram. O trabalho me ajudava a manter a mente ocupada e esquecer temporariamente a dor da traição. Em casa, contratei Dona Maria, uma senhora de 55 anos, para cuidar da limpeza e fazer algumas refeições. Não por necessidade física, mas porque a solidão absoluta estava se tornando opressiva. Seu Valdemar, disse ela numa tarde, o senhor não deveria ficar tanto tempo sozinho. Por que não procura alguns amigos, se distrai um pouco? Dona Maria, depois do que aconteceu, é difícil confiar em pessoas. Mas nem todo mundo é igual aos seus filhos, senhor. Tem gente boa no mundo também. Ela tinha razão. Comecei a aceitar alguns convites de amigos antigos para jantares ou partidas de dominó. Lentamente fui reconstruindo alguns vínculos sociais. Amanda tornou-se uma amiga próxima. Ela e José me visitavam regularmente, sempre trazendo notícias da cidade e demonstrando preocupação genuína com meu bem-estar. Senhor Valdemar, o senhor salvou minha vida também, disse numa dessas visitas. Como assim, Amanda? Se eu não tivesse tido coragem de avisá-lo,
e o Senhor tivesse morrido, eu carregaria essa culpa para sempre. Fazer a coisa certa me deu paz de espírito. Comecei também a frequentar uma pequena igreja no bairro, não por renovação de fé, mas pela sensação de comunidade que proporcionava. O padre, um homem jovem e compreensivo, me ofereceu apoio espiritual sem julgamentos. Valdemar, perdão não significa esquecer ou aprovar o que fizeram. Significa libertar seu coração do peso do ódio. Eram palavras sábias, mas ainda não estava pronto para perdoar completamente. Mesmo condenados, meus filhos continuaram me escrevendo. As cartas chegavam mensalmente, sempre com o mesmo tom de arrependimento e pedidos de visita. Uma carta do Rafael, recebida 6 meses após o julgamento, me chamou particular atenção. Pai, a prisão me deu muito tempo para pensar. Entendi que o problema não eram as dívidas ou o desespero. O problema era nossa ganância, nossa falta de caráter. Crescemos numa família honesta, mas em algum momento perdemos os valores que o Senhor tentou nos ensinar. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou apenas reconhecendo nossos erros e tentando me tornar uma pessoa melhor. Se um dia o Senhor quiser me ver, ficarei grato. Se não quiser, entenderei também. A carta do Marcelo era mais emotiva. Pai, ontem completei 1 ano preso. 1 ano longe de casa, da família, da vida. Todos os dias acordo pensando no que fizemos, no que perdemos. Perdi não apenas minha liberdade, mas principalmente meu pai, minha referência, meu herói de infância. Sei que magoei o Senhor de uma forma imperdoável, mas precisa saber que me arrependo todos os dias. A prisão está sendo minha penitência, mas sei que a verdadeira punição é saber que perdi o amor do homem que mais admirava no mundo. Fernanda também escrevia, sempre assumindo a culpa maior. Valdemar, sei que não tenho direito de chamá-lo de pai, mas não sei como mais me dirigir ao Senhor. Quero que saiba que convivo todos os dias com a vergonha do que fiz. Influenciei 2 homens bons a cometerem o pior crime possível contra quem mais amavam. Se pudesse trocar de lugar com o Senhor naquele dia, faria sem hesitar. Essas cartas me deixavam emocionalmente confuso. Por um lado, parecia haver arrependimento sincero. Por outro, não conseguia esquecer a frieza com que planejaram meu assassinato. Conversei sobre isso com o Padre João durante uma de nossas conversas semanais. Padre, como saber se o arrependimento deles é genuíno ou apenas estratégia para conseguir minha clemência? Valdemar, o arrependimento verdadeiro se prova com ações, não apenas com palavras. Enquanto estiverem presos, só podemos avaliar pelas palavras, mas o tempo revelará a sinceridade. O senhor acha que devo visitá-los? Isso é uma decisão que só você pode tomar. Mas lembre-se, visitar não significa perdoar imediatamente. Pode ser apenas um passo para sua própria cura. 2 anos após a condenação, decidi finalmente visitar meus filhos na prisão. Não por perdão, mas por necessidade de fechamento emocional. A penitenciária de Ribeirão Preto era um prédio cinzento e intimidador. O processo de entrada foi rigoroso. Revista pessoal, detector de metais, conferência de documentos. Marcelo foi o primeiro que visitei. Quando ele apareceu na sala de visitas, fiquei chocado com sua aparência. Havia perdido muito peso. Estava com cabelo e barba compridos, olheiras profundas. Pai, disse com voz embargada. Obrigado por ter vindo. Sentamos frente a frente, separados por uma mesa de metal. Por alguns minutos nenhum dos dois conseguiu falar. Como está sendo a prisão, filho? Difícil, pai. Muito difícil. Não pela estrutura, mas pelo que fiz. Muitos presos desprezam quem tentou matar os próprios pais. E como está lidando com isso? Estou estudando, pai. Terminei o ensino médio aqui dentro e comecei um curso técnico. Também participo de um grupo de reflexão com psicólogo. Marcelo, preciso fazer uma pergunta. Vocês realmente teriam me matado se a Amanda não tivesse interferido? Ele baixou os olhos, permanecendo em silêncio por longo tempo. Pai, essa pergunta me atormenta todos os dias. Na época estava tão desesperado que talvez tivesse seguido em frente. Mas hoje, vendo a dimensão do que estávamos fazendo,
Acredito que alguém de nós teria recuado na última hora. Você tem certeza disso? Não tenho, pai. E isso é o que mais me atormenta. A visita durou 1 hora. Saí de lá emocionalmente exausto, mas com uma sensação estranha de que Marcelo realmente havia mudado. Rafael, 2 dias depois, estava em melhor estado físico, mas igualmente abatido emocionalmente. Pai, não esperava que viesse me ver. Rafael, precisava olhar nos seus olhos e tentar entender o que aconteceu com vocês. Pai, crescemos numa família boa, mas em algum momento começamos a achar que merecíamos mais do que tínhamos. A ganância nos cegou. Filho, vocês tinham tudo: educação, trabalho, família que os amava. Tínhamos mesmo, pai. Mas começamos a comparar nossa situação com a de outras pessoas e sentir inveja. Quase virou obsessão. A conversa foi mais longa que com Marcelo, mais reflexiva. Rafael, como advogado, conseguia analisar melhor os próprios erros. Pai, posso fazer uma pergunta? O senhor consegue nos perdoar algum dia? Não sei, Rafael. Ainda dói muito, mas estou tentando. Com o passar do tempo, a empresa continuou crescendo. O novo gerente, Carlos Henrique, mostrou-se não apenas competente, mas também uma pessoa em quem podia confiar completamente. Senhor Valdemar, tenho uma proposta. Que tal abrirmos uma filial em Franca? O mercado lá está aquecido e poderíamos expandir nossos negócios. A ideia me animou. Trabalho sempre foi minha terapia, e novos desafios me ajudavam a manter a mente ocupada. Em 6 meses, inauguramos a 13ª loja da rede, desta vez em Franca. O sucesso foi imediato, confirmando a visão estratégica do Carlos Henrique. Durante a inauguração, um jovem empresário local se aproximou de mim. Senhor Valdemar, sou Paulo Mendes, da construtora local. Gostaria de parabenizá-lo pela coragem. Coragem? Sim, senhor. Todo mundo aqui sabe da história do que aconteceu com seus filhos. Admiro como o senhor conseguiu reconstruir sua vida e ainda expandir os negócios. Paulo, trabalho é o que me mantém são. Se parasse, ficaria apenas remoendo o passado. Mesmo assim, senhor, é inspirador ver alguém superar uma tragédia dessas e sair mais forte. Essas palavras me fizeram refletir sobre como estava lidando com a situação. Realmente, em vez de me vitimizar, havia escolhido seguir em frente de forma produtiva. Comecei a considerar a possibilidade de escrever um livro sobre minha experiência. Não para ganhar dinheiro ou fama, mas para alertar outras famílias sobre os sinais que podem indicar problemas similares. Procurei um escritor local, Ricardo Almeida, que já havia publicado alguns livros sobre casos reais. Senhor Valdemar, sua história realmente merece ser contada. Pode ajudar muitas pessoas a identificar comportamentos suspeitos em familiares. Ricardo, meu objetivo não é expor meus filhos, mas sim educar outros pais sobre os sinais que eu não soube reconhecer. Entendo perfeitamente, senhor. Podemos focar na parte educativa, nos alertas, nas lições aprendidas. Começamos a trabalhar no projeto do livro, que se chamaria Sinais de Alerta: Como Reconhecer Mudanças Perigosas em Familiares. 3 anos após o julgamento, comecei a me abrir para novos relacionamentos. Não românticos. Ainda não estava preparado para isso, mas amizades genuínas que me ajudavam a reconstruir minha confiança nas pessoas. Um desses novos amigos foi Antônio Silva, aposentado da Petrobras que conheci na igreja. Homem de 62 anos, viúvo há 2 anos, passando por processo similar de reconstrução da vida. Valdemar, sei que nossas situações são diferentes, mas a solidão é igual para todos nós. Que tal juntarmos nossas solidões e fazer alguma coisa produtiva? Antônio tinha a ideia de fazer trabalho voluntário em asilos e orfanatos da cidade. A princípio relutei, mas acabei aceitando participar. Seu Valdemar, disse uma senhora de 80 anos no asilo São Vicente, o senhor é aquele homem que teve problemas com os filhos, não é? Sou eu mesmo, dona Conceição. Sabe o que mais me impressiona na sua história? É que o senhor não ficou amargurado. Continua ajudando outras pessoas mesmo depois de ter sido tão machucado. Suas palavras me tocaram profundamente. Dona Conceição, a amargura só mata quem a carrega.
Prefiro usar minha dor para ajudar outros. O trabalho voluntário se tornou uma parte importante da minha rotina. Toda sexta-feira, Antônio e eu visitávamos o asilo, conversando com os idosos, ouvindo suas histórias, oferecendo companhia para quem não recebia visitas. Seu Valdemar, disse outro dia o diretor do asilo, os senhores fazem uma diferença enorme aqui. Muitos dos nossos residentes não têm família, ou foram abandonados pelos próprios filhos. A ironia não passou despercebida. Eu, que fui traído pelos filhos, dedicava tempo para cuidar de idosos que haviam sido abandonados pelos seus. Durante uma dessas visitas, conheci Dona Rosa, de 75 anos, internada pelos filhos que nunca apareciam para visitá-la. Seu Valdemar, pelo menos o senhor sabe por que seus filhos não vêm. Os meus simplesmente me esqueceram aqui. Dona Rosa, às vezes a distância é mais dolorosa que a traição declarada. O senhor tem razão. Mas me conte, nunca pensa em procurar uma companheira? Um homem como o senhor não deveria ficar sozinho. A pergunta me pegou de surpresa. Após a morte da Lucia e a traição dos filhos, nunca havia considerado seriamente a possibilidade de um novo relacionamento amoroso. Dona Rosa, ainda não me sinto preparado para isso. Preparado a gente nunca está, meu filho. A vida acontece enquanto a gente está fazendo outros planos. Suas palavras ficaram ecoando em minha mente durante os dias seguintes. Será que estava me isolando emocionalmente como forma de proteção? 4 anos haviam se passado desde a tentativa de envenenamento. As feridas ainda estavam abertas, mas não mais sangrando constantemente. O trabalho voluntário, a expansão da empresa e as novas amizades haviam criado uma rotina que dava sentido aos meus dias. Numa manhã de sábado, enquanto tomava café no quintal de casa, recebi uma ligação inesperada. Era o Padre João. Valdemar, preciso conversar com você sobre algo importante. Pode vir à igreja hoje à tarde? Cheguei à igreja às 15 horas, curioso sobre o que poderia ser tão urgente. O padre me recebeu em sua sala com expressão séria. Valdemar, recebi uma carta dos seus filhos. Eles pedem para que eu interceda junto a você. Senti o estômago apertar. O que eles querem, padre? Estão pedindo uma oportunidade de se encontrar com você pessoalmente para pedir perdão. Não na prisão, mas num ambiente neutro, com mediação. Padre, já os visitei algumas vezes. O que mais precisa ser dito? Valdemar, eles dizem que tem algo importante para revelar. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre toda a situação. A curiosidade despertou em mim, misturada com receio. Que tipo de revelação? Não me disseram detalhes. Apenas pediram essa oportunidade de conversa, dizendo que é fundamental para o processo de cura de todos os envolvidos. Passei o resto do fim de semana refletindo sobre o pedido. Por um lado, não via necessidade de reviver toda aquela dor. Por outro, a menção a uma revelação importante despertava minha curiosidade. Segunda-feira de manhã, liguei para o Padre João. Padre, aceito o encontro, mas com condições. Quero que seja aqui na igreja, com o senhor presente, e que dure no máximo 2 horas. Combinado, Valdemar. Vou entrar em contato com o sistema prisional para solicitar a autorização. 2 semanas depois, recebeu a confirmação. O encontro estava marcado para uma sexta-feira à tarde, na sala de reuniões da paróquia. Durante os dias que antecederam o encontro, senti uma ansiedade que não experimentava há anos. Dormi mal, perdi o apetite. Ficava distraído no trabalho. Senhor Valdemar, notou Carlos Henrique. Está tudo bem. O senhor anda meio distante ultimamente. Carlos, vou ter um encontro com meus filhos. Primeiro em 4 anos fora da prisão. Nossa, senhor, e como se sente com isso? Ansioso, confuso. Eles dizem ter algo importante para revelar. Senhor Valdemar, seja qual for essa revelação, lembre-se de que nada muda o fato de que tentaram matá-lo. Suas palavras eram sábias e me ajudaram a manter os pés no chão. Na sexta-feira à tarde, cheguei à igreja 15 minutos antes do horário marcado. O Padre João me recebeu com um abraço reconfortante. Valdemar, lembre-se, você está no controle desta conversa. Se em qualquer momento se sentir desconfortável, podemos interromper.
Às 16 horas em ponto, uma van da penitenciária estacionou em frente à igreja. Meus filhos desceram algemados, acompanhados de 2 agentes penitenciários. Quando entraram na sala de reuniões, fiquei chocado com sua aparência. 4 anos de prisão os haviam transformado completamente. Marcelo estava mais magro, com cabelo grisalho nas têmporas. Rafael parecia mais maduro, com rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Fernanda estava visivelmente abatida, com olheiras profundas. Pai, disse Marcelo com voz embargada, obrigado por aceitar nos ver. Sentamo-nos ao redor de uma mesa redonda. Os agentes penitenciários se posicionaram discretamente no fundo da sala. O padre João assumiu o papel de mediador. Bem, começou o padre, vocês pediram este encontro porque tinham algo importante para revelar. Que tal começarem por aí? Rafael respirou fundo antes de falar. Pai, durante estes anos na prisão, descobrimos algo que pode mudar tudo o que o senhor pensa sobre nós. Fale logo, Rafael. Pai, nós não fomos os únicos a planejar sua morte. Senti como se tivesse levado um soco. Como assim? Marcelo assumiu a narrativa. Pai, lembra do Dr. Henrique Salles, o médico que nos vendeu o veneno? Ele não foi apenas um fornecedor. Ele foi quem sugeriu o plano todo. E isso não muda nada. Vocês continuaram sendo os executores. Pai, interveio Fernanda. Deixe-nos explicar tudo. Dr. Salles procurou Marcelo primeiro, não o contrário. Como assim procurou Marcelo? Rafael continuou. Pai, doutor. Salles havia perdido a licença médica por má conduta, mas continuava operando ilegalmente. Ele sabia de nossa situação financeira e nos procurou oferecendo uma solução. Que tipo de solução? Ele disse que conhecia um método infalível de simular morte natural que já havia usado com outros clientes. Garantiu que seria rápido e indolor. Senti náusea. Outros clientes? Vocês estão dizendo que ele já havia matado outras pessoas? Pai, disse Marcelo, descobrimos na prisão que Dr. Salles está sendo investigado por pelo menos 5 mortes suspeitas nos últimos 10 anos. Todas pessoas idosas, todas aparentemente por ataque cardíaco. O padre João se inclinou para a frente. Vocês têm provas disso? Temos, padre. Outro presidiário que foi paciente dele nos contou detalhes que coincidem perfeitamente com o que ele nos ofereceu. Pai, continuou Rafael, Dr. Salles não apenas nos ofereceu o método, ele nos manipulou psicologicamente, explorando nosso desespero financeiro. Como? Ele disse que pessoas da nossa idade, com pais idosos, enfrentavam esse dilema constantemente, que era natural querer acelerar uma herança quando se estava em dificuldades. Fernanda assumiu a palavra. Valdemar, ele nos fez acreditar que era algo comum, quase aceitável. Disse que a diferença entre a morte natural aos 58 e aos 80 anos era apenas questão de timing. Senti raiva crescendo dentro de mim. Isso são desculpas. Vocês tinham cérebro próprio para pensar. Tem razão, pai, admitiu Marcelo. Mas queremos que entenda que não fomos apenas gananciosos. Fomos vítimas de um predador que se especializava em manipular filhos desesperados. Rafael mostrou alguns papéis. Pai, conseguimos cópia do processo criminal do Dr. Salles. Ele usou exatamente a mesma abordagem com outras famílias. Identificava filhos endividados, oferecia a solução, fornecia o método e cobrava uma porcentagem da herança. Li os documentos com atenção crescente. Realmente, o padrão era idêntico ao que havia acontecido conosco. Dr. Salles cobrava porcentagem da herança? Sim, pai. Depois que o senhor morresse, teríamos que pagar R$ 200.000 para ele. R$ 200.000? Era o acordo. 15.000 adiantados pelo veneno e serviços, mais 200.000 após a conclusão do trabalho. O padre João fez uma anotação. Isso muda significativamente a natureza do crime. Vocês não foram apenas os perpetradores, mas também vítimas de um criminoso em série. Padre, disse, isso não diminui a gravidade do que fizeram. Ainda planejaram me matar. Concordo, Valdemar, mas pode explicar como chegaram a esse ponto. Marcelo chorou ao falar. Pai, quando o Dr. Salles nos procurou, estávamos realmente desesperados.
Eu havia recebido ameaças de morte. Rafael estava sendo processado pelos credores. Parecia que não havia saída. E por que não me procuraram? Por quê? Disse Rafael. Dr. Salles nos convenceu de que pedir ajuda ao Senhor seria humilhante. E que, de qualquer forma, o Senhor não teria dinheiro suficiente para resolver todos nossos problemas. Ele calculou nossas dívidas, completou Fernanda, e disse que somavam mais de 800 mil reais. Afirmou que o senhor nunca conseguiria levantar essa quantia sem vender a empresa. Era verdade. 800 mil reais em dinheiro vivo seria difícil para mim também naquela época. Pai, continuou Marcelo, Dr. Salles foi muito inteligente na manipulação. Ele não nos procurou juntos inicialmente. Veio primeiro até mim, sozinho. Como ele soube da sua situação? Através de Fernanda. Ela havia procurado ele para tratamento de ansiedade, e durante as consultas acabou comentando sobre nossas dificuldades financeiras. Fernanda confirmou com a cabeça baixa. Foi minha culpa, Valdemar. Estava tão desesperada que acabei contando para ele sobre os problemas que estávamos enfrentando. E como chegaram ao Rafael? Dr. Salles me sugeriu conversar com Rafael, dizendo que advogado sempre tem boas ideias para resolver problemas complicados. Quando apresentei a solução para Rafael, Dr. Salles já havia preparado todos os argumentos jurídicos. Rafael complementou. Pai, ele havia pesquisado casos similares e me mostrou jurisprudência sobre como crimes assim raramente eram descobertos quando bem executados. Jurisprudência? Casos reais de pessoas que haviam matado parentes e nunca foram descobertas porque usaram métodos que simulam morte natural. A frieza da preparação me chocou novamente. E em algum momento vocês não pensaram que estava errado? Pensamos sim, pai, admitiu Marcelo. Várias vezes. Mas Dr. Salles sempre tinha uma resposta para nossas dúvidas. Que tipo de resposta? Ele dizia que moral era luxo para quem tinha dinheiro, que pessoas ricas matavam para herdar o tempo todo, só que usavam métodos mais sofisticados, que a diferença entre nós e eles era apenas o nível social. Fernanda acrescentou. Valdemar, ele também nos fez acreditar que o senhor estava sofrendo. Disse que homens viúvos da sua idade geralmente desenvolvem depressão e que estávamos oferecendo uma saída digna para essa dor. Saída digna? Morte rápida e indolor, cercado de família, sem prolongar sofrimento, disse Rafael. Na cabeça distorcida que tínhamos na época, parecia quase um ato de compaixão. O padre João interviu. É impressionante como um manipulador experiente pode distorcer a percepção da realidade. Padre, disse. Ainda assim, em algum momento eles deveriam ter acordado para a realidade. Pai, disse Marcelo. O ponto de virada foi quando o Dr. Salles ofereceu fazer tudo por nós. Disse que não precisaríamos sujar as mãos, apenas fornecer acesso à casa e informações sobre sua rotina. Mas vocês participaram ativamente. Porque na última semana Dr. Salles mudou o plano. Disse que seria mais seguro se parecesse uma festa de família normal, que qualquer envolvimento externo despertaria suspeitas. Rafael mostrou mais documentos. Pai, encontramos registros que provam que Dr. Salles planejava nos chantagear depois. Temos evidências de que ele guardava provas do envolvimento de todos os clientes para garantir silêncio eterno. Pai, disse Marcelo com lágrimas nos olhos. Descobrir que fomos manipulados não diminui nossa culpa, mas explica como pessoas que foram criadas numa família honesta chegaram ao ponto de planejar um assassinato. E o que vocês querem que eu faça com essas informações? Rafael respondeu. Queremos que entenda que nossa traição não veio de falta de amor ou gratidão. Veio de desespero explorado por um criminoso experiente. Isso muda alguma coisa para vocês? Não muda o fato de que o senhor quase morreu por nossa causa, disse Fernanda. Mas talvez explique por que 3 pessoas que sempre o amaram chegaram a esse extremo. O padre João se pronunciou. Valdemar, essas revelações não mudam o crime, mas podem ajudar no processo de perdão e reconciliação. Padre, perdão é uma coisa, mas eles continuam sendo criminosos condenados.
Pai, interveio Marcelo, não estamos pedindo para sair da prisão. Sabemos que merecemos estar aqui. Estamos pedindo apenas que nos perdoe como pessoas, não como criminosos. Qual a diferença? A diferença é que queremos recuperar o direito de ser seus filhos, mesmo que filhos criminosos. A frase me atingiu profundamente. Por 4 anos, havia me recusado a pensar neles como filhos, classificando-os apenas como criminosos que tentaram me matar. Pai, continuou Rafael, durante estes 4 anos na prisão, entendemos que o maior crime não foi atentar contra sua vida física. Foi destruir a família que mãe havia construído com tanto amor. Sua mãe ficaria devastada. Ficaria, concordou Marcelo, mas também ficaria devastada em saber que o senhor passou estes anos sozinho, sem a família que ela queria que permanecesse unida. Fernanda falou pela primeira vez em muito tempo. Valdemar, sei que não tenho o direito de falar em nome da Lucia, mas acredito que ela gostaria de ver a família reunida de alguma forma, mesmo que seja apenas no perdão. Como vocês sabem o que ela gostaria? Porque, disse Rafael, passamos anos na prisão conversando sobre ela, relembrando como ela lidava com conflitos, como sempre priorizava a união familiar acima de orgulho pessoal. Era verdade. Lúcia sempre havia sido a pacificadora da família, aquela que resolvia brigas e mantinha todos unidos. Pai, disse Marcelo, não estamos pedindo para esquecer o que fizemos. Estamos pedindo para que nos perdoe o suficiente para permitir que sejamos seus filhos novamente, mesmo que filhos que cometeram o imperdoável. As lágrimas que eu havia contido durante 4 anos finalmente brotaram. Vocês sabem o que é descobrir que as pessoas que mais amava no mundo queriam me matar. Sabemos, pai, disse Rafael. E sabemos que nada do que dissermos pode apagar essa dor, mas queremos tentar curar o que ainda pode ser curado. O silêncio na sala durou vários minutos. O padre João respeitou o momento, permitindo que as emoções se assentassem. Pai, quebrou o silêncio Marcelo, posso contar uma coisa que aconteceu comigo na prisão? Assenti com a cabeça. No ano passado estava passando por um período muito difícil. Havia perdido as esperanças de algum dia poder conversar com o Senhor novamente. Cheguei ao ponto de considerar desistir de tudo. Desistir como? Acabar com minha própria vida, pai. Senti um arrepio na espinha. Foi quando recebi uma carta sua, respondendo a uma das minhas. O Senhor disse que me amava, mas que amor não era aprovação. Essas palavras me salvaram, pai. Me fizeram entender que ainda havia esperança de redenção. Rafael completou. Para nós, pai, o Senhor continua sendo nossa referência moral. Saber que ainda se importa conosco, mesmo depois de tudo, é o que nos dá forças para tentar ser pessoas melhores. E como estão tentando ser pessoas melhores? Eu terminei o ensino médio na prisão e comecei faculdade à distância, disse Marcelo. Também participo de um programa de ressocialização onde ajudo outros presos que não sabem ler. Rafael acrescentou. Eu estou oferecendo consultoria jurídica gratuita para presos que não têm condições de pagar advogado. Também escrevo cartas para a família de presidiários que são analfabetos. Fernanda falou timidamente. Eu trabalho na enfermaria da prisão, cuidando de presas doentes. Aprendi que cuidar de outras pessoas me ajuda a lidar com minha culpa. Por que fazem isso? Por quê? Explicou Rafael. Queremos honrar a educação que recebemos do Senhor e da mãe. Mesmo na prisão, tentamos ser as pessoas que vocês nos ensinaram a ser. O padre João fez uma observação. Valdemar, vejo aqui 3 pessoas que cometeram um crime terrível, mas que estão genuinamente tentando se redimir. Padre, redenção é possível para qualquer crime? Acredito que sim, Valdemar. O perdão não apaga o passado, mas pode construir um futuro diferente. Olhei para meus filhos, porque naquele momento voltei a vê-los como filhos, não apenas como criminosos. Estavam diferentes, mais maduros, marcados pelo sofrimento, mas havia algo de genuíno em seus arrependimentos. Pai, disse Marcelo, se o Senhor nos perdoar hoje, não significa que tudo voltará ao normal.
Significa apenas que poderemos começar a reconstruir nossa relação dentro das limitações que existem. Que tipo de limitações? Vamos ficar na prisão pelos próximos 10 anos, pelo menos. Mas poderíamos ter sua visita, suas cartas, talvez até seu conselho para nos ajudar a ser pessoas melhores. E se eu perdoar vocês, como fica a questão da justiça? Pai, respondeu Rafael, justiça e perdão não se anulam. A justiça já foi feita. Estamos pagando pelo nosso crime. O perdão é algo entre família, entre coração e coração. Respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu perdoo vocês. Pai, disse Marcelo chorando. Obrigado. Obrigado por nos dar essa chance. Não é uma chance, esclareci. É perdão. Chance vocês terão que conquistar com suas ações durante os próximos anos. Entendemos, pai, disse Rafael. E vamos trabalhar todos os dias para merecê-la. O padre João sorriu discretamente. É bonito ver uma família se reencontrando, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Padre, perdoar não significa esquecer. Também não significa que tudo vai voltar a ser como antes. Claro, Valdemar. Perdão é o primeiro passo de um longo caminho. Fernanda falou timidamente. Valdemar, posso chamá-lo de pai novamente? A pergunta me pegou desprevenido. Por 4 anos, ela havia evitado usar esse tratamento em suas cartas. Pode, Fernanda. Afinal, você faz parte desta família, para o bem e para o mal. Durante os 40 minutos restantes do encontro, conversamos sobre coisas práticas. Como seria a rotina de visitas? Que tipo de correspondência poderíamos manter? Como eu poderia apoiá-los em seus projetos de ressocialização? Pai, disse Marcelo, gostaria de pedir um favor. Qual? Poderia nos contar como anda a empresa? Sentimos falta de saber das coisas da família. Durante 20 minutos contei sobre a expansão dos negócios, sobre Carlos Henrique, sobre os novos projetos. Era reconfortante poder compartilhar essas informações com eles novamente. Pai, fico feliz que tenha encontrado alguém de confiança para ajudá-lo, disse Rafael. Carlos Henrique parece ser uma boa pessoa. É sim. E vocês, têm planos para quando saírem da prisão? Ainda faltam muitos anos, disse Marcelo. Mas penso em recomeçar do zero, talvez numa cidade diferente. Por que cidade diferente? Porque aqui todo mundo conhece nossa história. Seria difícil reconstruir a vida no mesmo lugar. Rafael tinha uma perspectiva diferente. Eu penso em ficar aqui mesmo, enfrentar as consequências sociais do que fizemos. Fugir seria covardia. Ambas as perspectivas são válidas, observei. O importante é que, quando saírem, sejam pessoas melhores que quando entraram. Quando chegou a hora de eles voltarem para a prisão, nos despedimos com um abraço. Não era como os abraços de antes. Havia cautela, cicatrizes emocionais ainda sensíveis. Mas era um começo. Pai, disse Marcelo na despedida, obrigado por nos dar a oportunidade de explicar tudo. E, principalmente, obrigado pelo perdão. Usem bem essa oportunidade, respondi. Não haverá uma terceira chance. Saí da igreja emocionalmente exausto, mas com uma sensação estranha de alívio. O perdão, descobri, liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Hoje, 5 anos após aquele encontro na igreja, minha vida encontrou um novo equilíbrio. Continuo visitando meus filhos mensalmente na prisão, acompanhando de perto seus progressos na ressocialização. Marcelo se formou em pedagogia através do ensino à distância e coordena o programa de alfabetização de adultos na penitenciária. Rafael especializou-se em direitos humanos e já ajudou dezenas de presos a regularizar sua situação jurídica. Fernanda tornou-se auxiliar técnica em enfermagem e é respeitada tanto pelos colegas quanto pelos internos. A empresa continua crescendo. Carlos Henrique se tornou sócio minoritário e assumiu a gestão cotidiana, permitindo que eu me dedique mais aos projetos sociais. Construímos uma escolinha profissionalizante que oferece cursos gratuitos para jovens carentes da cidade. Dona Rosa, do asilo, tinha razão sobre não ficar sozinho. Há 2 anos conheci Helena, viúva de 60 anos,
ex-professora aposentada que também faz trabalho voluntário. Não é um grande amor como foi com Lúcia. Isso seria impossível. Mas é uma companhia carinhosa e uma amizade sólida que enriqueceu minha vida. O Dr. Henrique Salles foi condenado a 30 anos de prisão por 5 homicídios e várias tentativas. A investigação revelou uma rede de crimes que funcionava há mais de 15 anos. Meus filhos colaboraram com as autoridades, fornecendo informações que ajudaram a desmantelar toda a organização. O livro que escrevi com Ricardo Almeida, Sinais de Alerta, como reconhecer mudanças perigosas em familiares, tornou-se referência em psicologia familiar e já ajudou centenas de famílias a identificar situações de risco. Amanda continua sendo uma amiga próxima. Ela e José abriram uma pequena confeitaria própria e são padrinhos da escolinha profissionalizante. Sempre diz que salvar minha vida foi o ato mais importante que já fez. Meus filhos ainda têm mais 5 anos de prisão pela frente. Não sei como será quando saírem, se conseguiremos realmente reconstruir uma relação familiar normal. Mas sei que o perdão que ofereci há 5 anos foi a decisão mais acertada da minha vida. Perdoar não apagou o passado, mas permitiu que todos nós tivéssemos um futuro. Hoje entendo que o maior legado que posso deixar não são os milhões de reais que acumulei, mas a demonstração de que é possível perdoar o imperdoável e reconstruir laços de amor mesmo após a mais profunda das traições. A vida me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha diária de amar, perdoar e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido para sempre.